Bom dia. Hoje nós estamos aqui com a professora Tereza Cristina Loureiro, pedagoga, ainda atuante aqui na Escola Marcos Valentim. E para esse projeto de extensão, nós vamos fazer uma pequena entrevista com a professora. Professora, bom dia. Sobre a questão da profissão de pedagoga. O que levou a escolher essa área e quais foram as principais motivações e marcos da sua carreira? Oi, bom dia, Kleber. É muito bom, estou muito feliz de estar assistindo aqui com você. Eu conheço uma parte, né, da sua história profissional. Nós trabalhamos juntos já há alguns tempos. Na verdade, eu comecei em 1972, quando eu, muito jovem, surgiu no meu tempo, surgiu até em 2021, uma oportunidade de alfabetizar adultos. E eu me estimulei muito a isso. Pesquisei e montei uma sala de aula na minha casa. E comecei a trabalhar. Talvez por conta desse início, eu fui me interessando. Em 1971, eu comecei meu pedagógico. Na época, foi o primeiro ano de pedagógico na minha cidade, né? Na escola normal, onde eu estudei minha vida toda. Então, com a Lei 5692, né, de 1971, foi chegando pedagógico nas escolas, somente de moças, né, para fazer um ensino médio, porque na lei dizia que era juntar o primário com o secundário e formar um ensino primeiro grau completo. E o segundo, hoje conhecido como ensino médio, tinha que ser profissionalizante. Então a minha escola acatou e nós já, a partir do primeiro ano, em 1972, nós já estávamos com a nossa orientação dirigida para o magistério. A minha experiência começou aí e depois dei muitas aulas particulares, trabalhei em escola das freiras, o que me acrescentou muito. Depois tinha aquela coisa de contrato, consegui um contrato e fui trabalhando de 80 até os dias de hoje, no serviço público. Isso que é muito importante. Posso até acrescentar que eu acompanhei muitas mudanças, muitas. E posso até lhe dizer que a minha escolha foi livre. Não tive essa questão, não, era o que tinha para hoje, não. Eu escolhi ser professora. Hoje eu sei que é porque eu gosto de trabalhar com pessoas, eu gosto de trocar ideias, eu gosto de passar informações, eu sou aberta ao novo, eu gosto de aprender coisas novas e até hoje não estou frustrada. Apesar de muitas dificuldades que passamos na nossa profissão. Eu conheci outro tipo de escola, etc. Ok. E essa questão várias profissões estão buscando atuar de forma mais responsável. Como você enxerga a possibilidade de integrar a responsabilidade socioambiental ou contribuir para os objetivos de desenvolvimento sustentável na nossa profissão? Extremamente necessário. Eu venho de uma família e meu pai era funcionário do IBAMA, então na minha casa eu já tinha estímulos para a conservação da natureza. Meu pai era louco por bicho, mas nem por isso criava bicho, porque ele achava que o bicho tinha que ser livre. Então, meu pai não permitia que a gente arrancasse florzinha para dar para a professora, não. A vida útil da flor é onde ela foi criada. Então, meu pai orientava muito, isso me estimulou muito. E eu acho importantíssimo, porque se não cuidar... Hoje a gente já vê inúmeras diferenças do que era a natureza antigamente para o que é a natureza hoje. Então, hoje ela é muito explorada e isso tem que ser trabalhado nas escolas para que as crianças
se sintam estimuladas desde pequena a valorizar uma coisa que só vai melhorar a vida deles. Preservar a vida no planeta, porque é o alimento, é a água, se é a menos poluição, é tudo que vem facilitar a vida dos alunos. Então, qualquer assunto em relação ao meio ambiente que venha a ser exercitado pelos alunos, vamos dizer assim, discussões, é, na própria escola, plantar árvore, qualquer coisa de preservar, não puxar folha, não puxar flor, desde pequenininho, esse assunto tem que ser bem utilizado, né? Várias profissões estão buscando atuar de forma mais responsável. A nossa área é muito dinâmica. Quais são as principais tendências e inovações que você observa atualmente e como elas estão moldando o futuro da profissão de pedagogo? Eu tive a oportunidade de trabalhar numa escola também muito conservadora, porque nós não tínhamos muitas oportunidades lá para o final dos anos 80, começo dos anos 90. Não é nada dessa escola que é hoje. Os alunos não tinham livro, as escolas não tinham conservação, era o giz no quadro verde, quer dizer, facilitava as doenças respiratórias, o uso excessivo da voz, e tudo isso eu vivenciei, não é questão de ouvir dizer não. Eu vivenciei. Eu acho que as mudanças são muito bem-vindas, muito bem-vindas. E a gente que já tem um aprendizado, uma experiência, a gente vai se moldando ao novo, porque é necessário ter isso. Professora, como você lida com as novas tecnologias em relação à nossa profissão? Aí eu me senti, quando a tecnologia chegou na escola, né? Eu dizia assim, até meu filho, quando ele estudava, eu ajudava em todos os trabalhos de equipe, porque eu apresentava livros, eu tinha muitos livros em casa. E depois ele disse, não mãe, o meu professor disse que não quer mais escrito, não, ele quer filmar. Aí foi quando eu caí na real, que eu não dominava nenhum tipo de modernidade, né? E não saberia nem utilizar. Ah, e eu, meu filho, pois vamos ver sua equipe, vamos ver onde é que eu posso ajudar, né? Foi muito surpresa para a gente como a tecnologia chega nas escolas, mas é extremamente necessário. Nós não podemos formar pessoas alheias ao mundo atual. Nós temos que conscientizá-los a saber usar. E a gente usar no momento certo. E para reforços, para leituras, para exploração de conhecimento, para temas importantes. Tem muitas utilidades e é necessário na escola. E qual a sua visão sobre o futuro da nossa profissão? Você acredita que haverá grandes mudanças nos próximos anos? Eu acredito. Acredito. Só tem uma coisa que eu não acredito. É que vai deixar de existir professor. Aí não. Eu não acredito porque o trabalho corpo a corpo, de humano para humano, é um trabalho, é até uma nova tendência, né? Você humanizar o seu trabalho, mas não que vai haver, não vai alterar muito, porque a gente tem que estar captando todas as novas informações, né? Eu fiz uma especialização nos finais dos anos 90, onde a minha defesa era, a minha monografia, foi sobre o sistema de avaliar. E que nos finais dos anos 90 eu já achava que não era justo avaliar do jeito que eu era avaliada, né? Então, há milhões de anos atrás, milhões de expressão, né? Mas eu questionei muito isso. Quer dizer, se fosse depender de mim, com toda a pretensão na frente, eu acreditaria que eu saberia avaliar sem ter que perguntar quem descobriu o Brasil, qual foi a data, etc, né? Eu saberia avaliar. Não é à toa
E o sistema proporciona uma sequência. Quando diz aprendizagem é sequenciada, é do primeiro para o segundo, do segundo para o terceiro, o quarto complementa, no quinto, o quinto complementa, e assim por diante. Não é à toa que isso acontece. É tanto, vou falar que é um problema bem, como é que a gente diz, bem polêmico, né? Que é a questão da reprovação. Todo mundo acha que se eu me formei na década de 70, eu quero ser aquela professora antiga. Não quero ser professor antigo, não. Não é que exista professor antigo, existe professor experiente, que pode ter oportunidade de passar para frente as suas experiências, né? Ainda há pouco, ali na sala dos professores, a gente falando desse novo sistema que está vindo, que é reta final, né? Sim. Que é preparar mais os alunos que não conseguiram ao longo da vida, ao longo do ano. Então, eu sempre torci por isso. Nós não podemos reprovar porque inclui muitos problemas, inclui a ausência dos amigos, a turma diferenciada. Isso não ajuda a nada, até porque mexe muito com a autoestima do aluno. Sim. Mas que tem que ser complementado paralelo, tem que ser complementado. Quer dizer, dar oportunidades para o aluno que não conseguiu alcançar, mas você, paralelo ao momento que ele está vivendo, você complementar o que faltou. Bato palmas para isso. E para a gente já encerrar essa parte, qual característica mais importante para se destacar e ser bem-sucedido na nossa área, além das habilidades técnicas? Gostaria de deixar uma mensagem final para os profissionais do futuro? É, Qual a característica mais importante? Existe uma característica que eu surpreendia muito minhas colegas, e muitas já saíram aqui do Milton Vice, porque se apresentaram. Eu comentava muito com eles. Não existe mais hoje só habilidade. A habilidade é fundamental. Mas você gostar do que faz também é importantíssimo. Mas você ter atitudes atualizadas, você não pode mais ralhar, dictar, porque não faz mais efeito. Isso não funciona na casa deles, então não vai funcionar na escola. A gente tem que mais voltado para o diálogo, mais voltado para a criatividade, mais voltado para conhecer a vida, a história do aluno, a história que ele traz, para você complementar com coisas boas. Vou dizer que até então não foi bom, pois a partir de agora nós vamos começar a fazer pequenas mudanças e assim ele vai se acostumando a mudanças. As atitudes, sem esquecer que também tem que ser vamos dizer assim, as formações foram muito bem recebidas na nossa época, aqui dos anos 2000 para cá. As formações, a gente tem necessidade de novas orientações, de sugestões, de convívio, troca de experiências que outras pessoas têm, né, pessoas igual a nossa. E estudar é fundamental. Estudar é fundamental. Essa é a minha mensagem para os novos profissionais. Não tenham medo de arriscar. Eu acredito no novo, então você tem que gostar de ser desse momento. E se eu der uma sugestão que não é mais aceita, você pode dizer, não, Tereza, vamos fazer. Agradecemos à professora Tereza por essa riquíssima oportunidade para nos responder essa entrevista para o projeto de extensão da Universidade Unifametro. Muito obrigado. Boa tarde. Boa tarde. Me chamo Aline Borges, sou aluna de Pedagogia do Centro Universitário Unifametro e hoje viemos aqui, né, entrevistar a profissional da área da pedagogia, né, para nosso curso de extensão, nosso projeto de extensão, né, dos casos de sucesso da área, né, e eu gostaria que você pudesse se apresentar um pouco e falar um pouco da sua trajetória. Certo. Eu me chamo Alane Oliveira, eu estou há alguns anos na área da educação, né, já quase 20 anos.
E inicialmente eu comecei como auxiliar, na realidade, né? Eu era muito nova e eu trabalhei alguns anos nessa primeira escola. E passei um ano estudando enfermagem, né, outra área, e depois iniciei na nova escola, né, onde eu passei 7 anos. E lá também exerci duas profissões, né, eu fui auxiliar por um turno e depois eu fui recreadora, né, eu ficava com as crianças da creche. E nesse tempo, né, eu comecei a graduação já bem alguns anos depois, né, eu só iniciei a graduação em 2016, onde eu já trabalhava o dia todo e já tinha uma criança de 2 anos e iniciei a graduação. E depois de lá dessa escola, né, onde permaneci 7 anos, eu comecei o estágio em escola grande aqui em Fortaleza, e onde eu fiquei na monitoria, né, onde eu pude conhecer de perto um pouco da rotina escolar, né, como as crianças eram conduzidas nas suas atividades, né, nas tarefas de casa. E posteriormente, em 2019, iniciei uma escola de periferia, uma escola particular, né, iniciei como professora. Eu estava com 3 anos de graduação. Iniciei lá em tempo integral, né, no qual eu trabalhava o dia todo. E permaneci nessa escola por 4 anos. Né, e de lá, né, assim, foi onde abriu portas, né, após a graduação. E de lá eu comecei na escola que eu estou hoje, né, numa escola, pausa, eu esqueci. E atualmente, né, eu já estou em uma escola também particular, já fazem 2 anos, com a pedagogia ecossistêmica. E atualmente, e o que te levou a fazer essa escolha? Assim, na realidade, ela sempre me chamou, né? E foi uma área que eu sempre me identifiquei e tentei para outra área, né? Fui para a área da enfermagem, mas aí retornei para a área da educação. Então, assim, eu tenho um apreço muito grande. Eu gosto do que eu faço. E, assim, quando eu vejo, assim, o desenvolvimento das crianças, né? Isso me motiva a querer continuar. Isso é muito bom. E quais foram os maiores desafios que você já teve até agora? Nesses quase 20 anos? Muitos anos, né? Os desafios maiores, na realidade, foi concluir a graduação, né? Passei mais de 6 anos para concluir a graduação, por conta do trabalho, né? Trabalhava em tempo integral, já tinha um filho, então, assim, não que eu conseguia fazer todas as disciplinas, né? Então, assim, o meu maior desafio foi concluir. Mas depois, já na profissão, né, nesses longos anos, o maior desafio que eu vejo é em relação a, como é que eu posso dizer, a recursos, né? A falta de recursos que muitas vezes as escolas não disponibilizam, né, para atuação, para a nossa atuação, né, para a gente desenvolver estratégias, né, para ajudar as crianças. Então, a gente muitas vezes tem que tirar do nosso bolso para custear esses recursos, né, para poder trabalhar. É desafiador mesmo, né? Sim. Você fala dos desafios, né? Agora, quais foram as maiores oportunidades que você teve até agora na sua profissão? Assim, as oportunidades, né? Eu iniciei muito cedo, como eu disse anteriormente, né? Iniciei com 18 anos, né? E eu iniciei nessa escola que atualmente eu estou trabalhando depois Como de, professora, né, muitos anos, né? Hoje, atualmente, eu tenho 38 anos, né? Iniciei lá com 18. E iniciei como auxiliar, né? Saí de lá, fui para outras escolas, né? E adquiri uma bagagem muito grande, né? E outra coisa assim que me favoreceu isso, além de toda a bagagem que eu tive, foi a graduação, né? Porque inicialmente eu não possuía graduação, então eu não poderia assumir como professora. E ela me proporcionou isso, além de todo o meu conhecimento adquirido, né, ao longo da minha caminhada. E juntamente também com a ética profissional, né, porque é baseada muito no respeito, né, com a igualdade também de direitos. Então, assim, a gente trabalha muito o respeito, né, e também, eu esqueci. E outra coisa também que a gente trabalha muito é valorizar as diferenças, né?
na escola a qual eu trabalho, ela constantemente, lá do infantil 1, a gente trabalha. Ela é uma escola tradicional ou ela é uma escola já mais no modelo construtivista, digamos assim? Pronto, ela é mais na questão, ela é baseada no construtivismo, né? Na pedagogia de projetos, né? No cuidado com o ambiente. Então, assim, é uma escola que ela procura andar de acordo com a ética mesmo, né? E nós, professores, procuramos ser éticos, né? Trabalhando o respeito, a diversidade, as diferentes culturas, religiões, né? E dentre outros. Vou pescar aqui embaixo, me esqueci. Várias profissões estão buscando atuar de forma mais responsável. Como você enxerga a possibilidade de integrar a responsabilidade socioambiental ou contribuir para os objetivos? Várias profissões estão buscando atuar de forma mais responsável. Como você enxerga a possibilidade de integrar a responsabilidade socioambiental ou contribuir para os objetivos de desenvolvimento sustentável em uma rotina de trabalho tradicional? Assim, eu acredito que a educação ela tem um papel essencial na formação de cidadãos conscientes, críticos, e mesmo uma rotina tradicional, né, ela pode integrar práticas de responsabilidade social, né, socioambiental, como trabalhar com projetos de reciclagem, estimular hábitos de cuidado com o meio ambiente, promover atividades que valorizem a diversidade dos direitos humanos, né, contribuindo assim diretamente com os objetivos de desenvolvimento sustentável. E na escola atual que você trabalha, ela trabalha de maneira mais atuante nesse processo socioambiental? Sim, sim. É uma escola sustentável, né? É a pedagogia ecossistêmica, onde a gente trabalha muito com cuidado com o meio ambiente desde o infantil 1, né, até o fundamental 2. E a gente trabalha com reciclagem, né, com materiais não estruturados, a gente leva para a sala de aula, né, as embalagens trazidas de casa, a gente trabalha a matemática, a gente integra todos os conteúdos, trabalhando dentro da teia, como diz lá. É uma teia, não é nem um conteúdo curricular, é a teia curricular, né? Então, assim, ela perpassa por todos os níveis e segmentos da escola. Então, assim, é uma escola atuante e preocupada, sim, com as questões ambientais. Isso é muito bacana, né? E a nossa área é muito dinâmica. Quais as principais tendências e inovações que você observa atualmente e como elas estão mudando o futuro da nossa profissão? Certo. Atualmente, assim, eu vejo crescer as metodologias ativas, né? E, assim, principalmente, o foco, né, é na inclusão, né, na educação inclusiva. E onde se incorpora essas tecnologias para a gente estar ajudando, né, no processo de ensino-aprendizagem das crianças atípicas, né? Um exemplo, né? Ano passado eu tive um aluno de infantil 4 que ele trazia para a escola uma prancha de comunicação, né, que são os PECs. E aí a forma dele se comunicar era quando ele queria alguma coisa que a gente não compreendia, porque ele ainda estava aprendendo a falar algumas palavras, ele ia lá e mostrava o que era que ele estava querendo dizer, né? Então, assim, para a gente é uma forma da gente compreender esse aluno. E já tem também os tablets também de comunicação. Algumas escolas aceitam, lá na escola a gente ainda não aceita, por conta das outras crianças, né? A gente evita muito essa questão da tecnologia em si na escola, né? Não é permitido o uso de celular. Os professores utilizam os computadores, né? Mas, assim, ainda é de uma forma ainda, como é que eu posso dizer? No meu ver, no meu trabalho, a gente ainda não consegue utilizar, de fato, essa metodologia ativa, né, na escola. Mas eu uso diariamente, né, para realizar os relatórios, plano de aula, né, e eu pesquiso também muitas estratégias. Então, assim, ele está no meu dia a dia, constantemente. E o que você acha das IAs, da inteligência artificial no trabalho da pedagogia? No trabalho da pedagogia, ela veio a ajudar, ela veio a somar, na realidade, né? Por exemplo, você vai escrever um relatório, você vai lá descrever o seu aluno,
né? E você vai pedir apenas para ele melhorar o seu texto, né? Então eu não vou pedir para ele escrever sobre o meu aluno porque ele não sabe quem é o meu aluno, mas eu preciso falar sobre ele. Então eu penso que veio a somar. Apesar que a escola ao qual trabalho, né, ela não quer que a gente utilize IA, devido a essa manutenção são muitos computadores. Então, para manter esses computadores ligados, é necessário água. Sim. Então, a gente faz muitos trabalhos para as crianças economizarem água. Então, como é que a gente vai gastar água pesquisando em IA? Né? É verdade. A gente fica nesse, como é que eu posso dizer? Esse dilema. Nesse dilema, né? Qual é a sua visão sobre o futuro da nossa profissão? Merda, apertei o botão errado. Ele apertou. Eu acredito que o futuro da educação será cada vez mais voltado à inclusão e também o uso consciente. Eu acredito que o futuro da educação vai estar, né, cada vez mais voltado para a área da inclusão e também para o uso consciente das tecnologias alternativas. Eu falei da área da inclusão porque, assim, o que eu vejo, eu já terminei há alguns anos a graduação e eu vejo muitos jovens, né, entrando nas universidades, muitas vezes escolhem curso de pedagogia porque é um curso mais fácil, assim, eu falo de relatos que eu escutei. E é só ler um pouquinho e já passa, né? E já pensa em fazer o concurso, né? Que é o tão sonhado concurso público. E quando ele termina a graduação e se depara com uma turma de 30 alunos, 35 alunos e 7 crianças neurodivergentes com suas especificidades, e ele se vê assim em uma encruzilhada, ele não consegue sair, né? Porque ele não sabe lidar com essas crianças. Então eu vejo assim que a busca constante do professor, né, para trabalhar e ajudar a desenvolver as potencialidades dessa criança neurodivergente é fundamental. Então por isso que eu digo que o futuro é você estar cada vez mais apto, né, a trabalhar com as crianças neurodivergentes, com dificuldades específicas, dificuldade de aprendizagem, né, os transtornos do neurodesenvolvimento. Então, atrelado, sim, às tecnologias assistivas, né, de forma consciente. Então, tem que ser constante, né, essa sim, tem que ser qualificação. Constante. Sim. E como você se manter atualizado com as novidades da área? É assim, na graduação eu ouvia muito uma frase, né, no qual os professores diziam assim, que o professor é um eterno pesquisador. Então, o professor ele precisa estar em constante movimento, nesse movimento de aprendizado, né? E eu, atualmente, né, estou na minha segunda pós-graduação, né? Eu sempre me identifiquei com a área da inclusão, né? Iniciei fazendo psicopedagogia e agora eu estou na neuropsicopedagogia. E, assim, no meu segundo trabalho, foi na segunda escola ao qual trabalhei, como é que eu vou dizer, me identifiquei, né, com as crianças neurodivergentes. Então, assim, eu preciso buscar cada vez mais para conseguir, né, ajudar aquela criança a desenvolver, fazer um bom trabalho, né, fazer um bom trabalho. E eu acho que é isso, os professores precisam. Então, a gente não pode parar, né, porque senão você fica para trás, como muitos dizem, né. Então, a gente tem que estar sempre buscando e se atualizando. E como é que você consegue conciliar a sua vida pessoal com a sua vida profissional e manter um equilíbrio saudável dessa gestão, né, de tempo? Conciliar não é nada fácil, né? Não é algo fácil. Eu sempre trabalhei, né, desde muito nova e hoje com 2 filhos, né? Já trabalho em 2 escolas, né? Atualmente eu atuo como psicopedagoga em uma escola à tarde e pela manhã sou professora e sou mãe, né, dona de casa e dentre outras facetas. Eu tento assim, todo dia é um novo dia. Então ao dormir, né, eu chego dias e dias esgotada mesmo, mas
todo dia é um novo dia, né? E eu procuro, assim, pensar que eu estou fazendo o meu melhor, né? É algo que eu gosto, é algo que eu me identifico. Então, isso para mim é gratificante. Apesar de todo o cansaço, né, de todas as outras, porque tem dias que não é fácil, né? Tem dias que a sua turma tá mais agitada, tem dias que a sua turma tá que você diz assim, meu Deus, o que é que eu tô fazendo aqui, né? E é o momento que você para e pensa, gente, é o que você escolheu e é o que você sabe fazer. E o que Né? gosta de E fazer é o que também, eu gosto né? de fazer. Mas quando você chega no final do ano, que você vê ali. Assim, acho que todo dia eu vejo isso. Quando eu vejo os meus alunos assim, brincando em grupo, quando eu vejo assim, eles, você faz uma coisa, eles fazem tudo que você está fazendo, né? Eu fiz, gente, que lindo. Eles têm. Né? A sua turma qual turma? A minha turminha de Infantil 2 esse ano. Então, é uma turma maravilhosa, que hoje, assim, poxa, eu ajudei essas crianças, né, a desenvolver a autonomia, quando elas trazem de casa, os pais trazem de casa, falas das crianças sobre o que aprenderam, né? Então, para mim, isso é válido demais. Vai no céu, né? É. E se você pudesse voltar no tempo, qual seria a única coisa que você faria diferente em sua carreira? A única coisa, eu teria me graduado mais cedo. Teria começado bem mais cedo, né? Eu demorei bastante tempo, né? Vários anos de profissão para poder começar a graduação. Então, esse teria sido o diferencial. E já ter feito um concurso público. Alane, qual a característica mais importante para se destacar e ser bem-sucedido na nossa área, além das habilidades técnicas? A característica mais importante, né, além das habilidades técnicas, primeiramente é você realmente gostar de ser professor, né, de ser um ser atuante, que faz a diferença na vida do seu aluno. E a segunda coisa mais importante, que eu sempre falo assim para os meus colegas, é a afetividade. Né? Como o Valon diz, né, que a afetividade ela é parte fundamental no processo de ensino-aprendizagem. Então, seja afetivo com seu aluno, saiba escutar, saiba observar o que ele está querendo dizer, né? E você tendo a afetividade dentro do seu processo, né? Dentro assim dentro do aprender, né? Do brincar, você consegue tudo, você conquista tudo, né? E principalmente também na inclusão com as crianças neurodivergentes. É fundamental você ser afetivo. Né? Então, eu acho que esses dois pontos. É você gostar do que você faz e você ser afetivo. Você atrelar a afetividade e trazer ele para dentro do processo de ensino-aprendizagem. Agora, deixa uma mensagem final para os profissionais do futuro, né? Que você deseja para os profissionais do futuro. Deixa uma mensagem para nós. Assim, o que eu posso dizer? Né? Eu era pedagoga. E psicopedagoga, né? Psicopedagoga. Que a nossa profissão não é uma profissão fácil. Né? Ela é uma profissão desafiadora, mas profundamente gratificante. Eu acho que você não recebe o retorno, não é só de família, não é de gestão. Né? Eu acho que se você faz um bom trabalho, você sabe dentro de si o que você fez. Né? Então, isso para mim é fundamental, é gratificante. E educar e você acreditar no poder da transformação que você é capaz de fazer em uma criança, né? É muito bom. Né? E eu digo mais, que é preciso coragem, dedicação e, acima de tudo, amor pelo que você faz. Acho que a palavra que define a nossa profissão é amor, né? Além das habilidades técnicas que você precisa ter, eu acho que amar o que você faz para poder fazer bem feito, ter né? coragem, E ter né? coragem. De enfrentar todos os percalços, todos os desafios propostos pela nossa profissão. Mas se você não se identificar, você não gostar, você não está no caminho certo. Né? Porque para você ser um bom professor, você precisa amar o que você faz. Porque o dinheiro, né, você esperar questão financeira,
reconhecimento. Gente, se você espera isso, então saia dessa profissão. Mas se você pensa em fazer a diferença, então continue nela. É isso. Muito obrigada pela nossa entrevista. Eu que agradeço, né? Eu estava muito nervosa. E a Primeira gente vez sendo entrevistada. ver o seu brilho no olhar de falar da sua profissão. Eu acho que isso diz muito, né, do profissional que nós que estamos na faculdade, que estamos cursando, é muito importante ver o brilho no olhar do profissional que ama o que faz, né? Então, assim, eu ainda digo mais, né? Não se importe com o que o outro fala. Muitas vezes, assim, o nosso brilho incomoda muita gente. Então, você, às vezes, é muito rotulada, né, por individualista, porque quer se mostrar. E não é, a gente quer fazer a diferença mesmo na vida das crianças, porque nesse processo o importante é a criança. É isso que a gente tem que ter em mente. Então, a gente se nutre de conhecimento, mas focado em quem? Na criança. Né? Então, assim, independente do que falam, né, sobre nós ou sobre quem somos, eu acho que a nossa metodologia, a nossa movimentação em sala de aula já fala muito. Né? Então, assim, para mim, eu ajudando os meus alunos é o que importa, porque eu estou fazendo a diferença na vida deles. Né? E, assim, porque muitas vezes o trabalhar em grupo não é fácil, porque cada cabeça pensante pensa de uma forma diferente. Né? E muitas vezes, querendo ou não, há uma competição dentro da escola que não é para existir, porque todos eram para se ajudar, né? Então, assim, o foco é a criança, o aluno. Então, pensa nisso e segue em frente. Muito obrigada. Eu que agradeço.